Graça e paz. Sou o pastor Heráclito Cocendei e queria deixar uma mensagem de meditação para esta manhã. O mistério do Salmo 13. O mistério dos Salmos de número 13. Leia comigo. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com minha alma, tendo tristeza no meu coração, cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus, alumia os meus olhos, para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação. Meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Deus, em nome de Yahshua HaMashiach, Jesus Cristo Messias, que esta mensagem possa chegar a cada vida, a cada coração e preparar todos para uma vida contigo de fidelidade até o fim, em nome de Jesus. Amém? Meu amado, minha amada, deixa eu chegar mais perto de você. Eu não sei se você conseguiu nessas poucas palavras perceber o mistério que há no Salmo de número 13, uma profecia, uma revelação daquilo que o nosso Rei, Senhor e Salvador passou na cruz do Calvário. Veja, no Salmo 13, logo no primeiro versículo, se diz assim, é dito dessa forma: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Não. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Veja aí na sua Bíblia, Salmo 13. Isso te lembra de quê, amado? Minha amada. Até quando esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Isto fala daquele momento em que Jesus Cristo estava na cruz do Calvário e disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Ele clamava assim ao Pai: Deus meu, por que me desamparastes? Por que escondes de mim o teu rosto? Na verdade, a fé, porque precisamos entender e compreender muitas coisas pelos olhos da fé. Qual é o pai que suporta ver um filho, uma filha sendo moído injustamente pelos homens, sendo morto ali, o sofrimento? Qual é o pai, qual é a mãe que aguenta ficar olhando para o sofrimento do filho e não poder intervir naquele momento? Afinal, tudo deveria se cumprir para salvar a mim e salvar a ti. Muitos chegam à compreensão de que, na verdade, quando ele diz aqui: até quando esconderás de mim o teu rosto? É o momento em que o Pai, pensemos aqui com lágrimas, com dor,
com tristeza naquele momento, ele vira o rosto, porque dói nele, dói no pai, o sofrimento do filho. Ele tem que aceitar aquilo. E ele fecha os olhos, ele olha para o lado. Nesse momento, enquanto a humanidade não podia ver o pai, o filho podia ver o pai. E o filho, naquele momento, ele clama ao pai e fala: pai, não vire o rosto, continue olhando para mim. Aprendemos muitas coisas nesse Salmo número 13 e precisamos inspirar-nos como cristãos em Cristo Jesus. A minha inspiração não pode ser um pastor, não pode ser um padre, não pode ser um líder religioso qualquer. A minha inspiração, a sua inspiração, precisa ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele foi fiel até o fim. Ele cumpriu a vontade do Pai. A vontade do Pai se revelou na vida do Filho. Cristo, ele chega ao momento da cruz e esse Salmo 13, ele é uma verdade profética acerca de Cristo, do que Cristo iria passar, o que iria acontecer com ele. E o Salmo 13 ele é tão revelador porque ele mostra aquilo que não está escrito nos evangelhos. Ele mostra aquilo que passou no coração, na mente, na parte humana do ser Jesus, que também era e é Deus. E aí ele começa relatando: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Ou seja, até quando você vai ficar com esse rosto voltado para o lado, Pai? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Não, Pai. Quando você olha a Bíblia, estuda a Bíblia, você vê que o próprio Moisés, ele pede para que Deus esteja com a face dele voltada para ele. Porque enquanto Deus olha para nós, enquanto Deus nos observa, nós estamos muito protegidos. Os olhares de Deus nos guardam de todo mal. Os olhares de Deus nos protegem, os olhares de Deus estão atentos para nos corrigir também quando nós errarmos. Precisamos da atenção de Deus sobre as nossas vidas. O que você tem feito para chamar a atenção de Deus, os olhares de Deus sobre a sua vida? E aí os versículos que discorrem depois do versículo 1, eles revelam algo que não está escrito, como eu já disse nos evangelhos. Até quando consultarei? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Fala daquele momento. Daquele momento em que o filho tinha que passar ali. Porque eu imagino que para quem sabe que vai morrer, ou para quem espera a morte, muitas vezes é o desejo de que a morte chegue logo. E que o sofrimento não seja estendido. Nós vemos isso no próprio livro de Jó. O livro de Jó revela que o próprio Jó, ele chegou a pedir a morte. Ele chegou a pedir a morte porque ele achava que dali para frente era a morte que viria. Ele não acreditava em certo momento que a vida dele iria ser restaurada como foi. E aí, nós podemos aqui agora compartilhar do sofrimento de Cristo, daquilo que Cristo passou na cruz do Calvário, naquele momento de tanto desprezo, tanto antes da cruz como durante a cruz. Muito sofrimento, muito desprezo, muita maldade do homem que ele veio salvar. E aí ele diz: atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, em Deus. A oração. Jesus orou na cruz, morrendo,
ele orou. Ele pediu ao Pai: alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, que eu permaneça vivo, que eu não venha adormecer, porque a verdade é que aqueles que morreram em Cristo dormem até o dia em que serão despertos para receberem a coroa da vida eterna, a coroa eterna, a coroa da vida. Para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. O temor humano no ser Deus. Mas aí ele completa o versículo 5 dizendo assim: mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Eu queria que você entendesse o seguinte: o Salmo de número 13 expressa o momento de Cristo na cruz do Calvário, aquilo que ele passou, aquilo que viveu. Mas está aqui um ensino para mim, para você, quando nós estivermos vivendo um momento da morte. Sim, Cristo, ele ensinava no modo de falar, no modo de agir. Em tudo Cristo ensinava a todos. E quando você percebe o Salmo 13, Deus aqui revela que o cristão, quando estiver próximo aí ao seu curso final nesta terra, ao seu curso humano final, qual a posição que eu e que você deve tomar? Sabendo nós que agora é chegada a hora de partir desse mundo. Ele mostra que nesse momento, ainda que estejam havendo injustiças do mundo, ainda que haja injustiças contra nós, se espelhando em Cristo, precisamos entender que o tempo final da partida desse mundo precisa ser de diálogo com o Pai. Cristo dialogava com o Pai, Cristo falava com o Pai, Cristo clamava ao Pai: Eli, Eli, lama sabachthani. E quantas outras coisas que não estão escritas na Bíblia, possivelmente Cristo ainda falou. E mesmo quando estava com a boca fechada, também deveria falar e conversar com o Pai. O Pai não o deixou em nenhum momento, mas o Pai esteve com ele até o fim. Assim como Cristo disse em Mateus 28 que está conosco até o fim. Ele dá exemplo do que o Pai foi para ele como nosso Salvador, nosso Senhor. É por isso que ele diz em Mateus 28, eu vou com vocês até o fim, porque o Pai esteve com ele até o fim. E aí, nós aprendemos que independente do que estivermos vivendo, ainda que o fim esteja se aproximando, que seja um fim de honra, de glória, aquele que é o nosso Senhor. Orando sempre, até o fim. Não se esqueça de falar com Deus, de orar a Deus, de pedir a Deus. E ele diz assim: mas eu confio na tua benignidade. Eu confio, confiar é fé. A palavra fé significa confiança. Eu confio na tua benignidade, na tua salvação. Creia na salvação eterna de Deus. Creia na salvação eterna de Deus. O Senhor não vai te abandonar pelo caminho. O Senhor não vai esquecer de ti. O Senhor não deixará você à própria sorte. Seja fiel ao Senhor. O Senhor fará questão de caminhar ao teu lado. E quando você não tiver mais força para caminhar, Ele te tomará em seus braços. Ele te guiará, Ele te conduzirá. Deixa Deus cuidar de ti. Deixa Deus, o Criador, em nome de Jesus, cuidar de você. O Senhor te ama. E a prova do amor de Deus pela sua vida está em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que para que você não pereça, mas para que você possa ter a vida eterna.
Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação. O meu coração se alegrará. Ou seja, expressa que nós, ainda que esteja doendo, ainda que esteja sofrendo, ainda que seja difícil, muitas vezes no momento nós precisamos, com os olhos da fé, perceber que o Senhor nos recompensará com grande alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Creia no Senhor, confia no Senhor, espera em Deus e Deus irá te abençoar. Guarde a sua fé, guarde a esperança no Senhor. Não abra mão desta confiança, desta fé, porque ela é importantíssima para você. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E ele diz ainda: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. O salmista revela aqui a gratidão. Cantarei ao Senhor. Eu vou cantar ao Senhor, ainda que o momento seja de morte. Eu confio na vida, porque Jesus Cristo disse: quem crê em mim, ainda que morra, viverá novamente. Em verdade eu vos digo que aquele que crê em mim jamais morrerá. Creia no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Graça e paz!